O homem é o seu cérebro. Como compreender a mente formatada, objetivando a reconstrução da memória. E de Jardias de Vasconcelos. A mente sempre pode ser a ilusão da cognição construída. O cérebro criou o homem por meio da linguagem. Magnífico trabalho elaborado pelo neurocientista português Antônio Damasio. Portanto, o homem é exatamente o seu cérebro construído. Uma vez estabelecido na memória formatada, o homem comporta tal qual, levando em consideração o princípio da identidade. Com efeito, não é possível entender o comportamento humano sem compreender a estrutura de funcionamento da memória, os mecanismos funcionais da mente construída. Sendo assim, é o cérebro que comanda o homem, motivo pelo qual o homem é inteiramente previsível. O corpo obedece às ordens determinadas pela mente. O homem não consegue definir-se sem as ordens do cérebro. Fundamental compreender a mecanicidade do pensamento da memória formatada. O pensar e agir do homem depende do seu modo ideológico cognitivo. O homem é o que o seu cérebro determinar a ser. Portanto, o homem é o seu cérebro ideologicamente formatado. O cérebro determina tudo, do humanismo aos preceitos sexuais, das ideologias políticas às exegeses metafísicas. Há uma estrutura sistêmica do cérebro determinando o logocentrismo racional, impregnado por múltiplas ideologias hermenêuticas, definindo a linguagem de tal modo os múltiplos comportamentos. Portanto, se o homem não fosse o seu cérebro, seria um animal qualquer e comportaria tão somente pelo instinto. Deste modo, o homem é essencialmente a estrutura do cérebro, o pensamento da forma em que está organizada. Uma vez formatada a memória sapiens, muito difícil a reestruturação da mente. A mente constrói a memória, define o mecanismo consciente ou inconsciente, levando
a estrutura cognitiva do cérebro, determinar como o homem deve comportar. Sendo assim, a razão é responsável por todas as faculdades do cérebro, mecanismos sistêmicos e não sistêmicos. O cérebro é responsável por tudo, pela construção da memória consciente e inconsciente. O cérebro ajuda a reconhecer em cada um dos homens o que é exatamente o seu mundo ideológico determinado. Damásio procurou entender Descartes, fazendo uso do mesmo para definir a existência do homem, sendo que o referido só é homem porque pensa, consegue ser racional, sublimando as emoções e construindo os desejos. E o cérebro criou o homem. Damásio faz recurso a outro filósofo, William James. Reflete a importância da estrutura da razão para fundamentar aquilo que é ou não a natureza do eu. A importância epistemológica do domínio do cérebro na determinação do modo de ser, para saber quem é o homem. Necessário reconhecer a estrutura do seu cérebro. Tudo que está no cérebro, afirma Damásio, funciona como um marcador fundamental, determinando a lógica da mente no funcionamento da memória. O conhecimento do cérebro permite ao sujeito entender as particularidades da mente como parte da individualidade do eu. Mas o cérebro é sempre resultado de condicionáveis sociais, reflexo das diversidades culturais, produto de ideologias. A obra é uma investigação evolutiva dos processos estruturais da mente, como forma de compreender a memória formatada, o mecanismo de evolução, o nascimento do homem logocêntrico, a mecanicidade funcional da razão, com a evolução cognitiva, o nascimento das memórias diversificadas, os múltiplos cérebros na criação dos comportamentos psíquicos. Sem tais procedimentos, não existiria a cultura. Sem a referida, o homem não chegaria onde chegou, não teria saído do próprio estágio da linguagem primitiva. A cultura é responsável pelo o que somos. O homem pode mudar a substancialidade
do eu cognitivo. Necessário muita consciência, sobretudo o entendimento estrutural da memória, como a mesma foi construída cognitivamente pelo princípio de identidade. Sem entender a estrutura de funcionamento do cérebro, não é possível reformatar a memória. A destruição do princípio de identidade na criação de outros princípios, determinando a nova lógica comportamental humana. Portanto, o cérebro não é apenas uma rica camada de neurônios, onde tudo é fixado por relações complexas, como a memória, o saber, as interpretações e construções subjetivas do mundo objetivo. O cérebro é de fato o segredo da existência humana, sobretudo com a criação da linguagem. E de Jardias de Vasconcelos,